aproveitar para entender um pouco mais. Você falou que foi montando filiais, chegou em 6 agora. Cara, o que foi a diferença de visão de um, um, uma clínica para chegar em 6 clínicas? Então, foi acontecendo de forma muito natural, como eu te falei, de que assim, como eu olhava para o cliente e colocava ele no centro, o crescimento ele foi acontecendo de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, o ambulatório de Recife, eu precisava do Hospital Dia. Aí o Hospital Dia era em Recife. Aí eu precisava da internação em Recife. E aí em Brasília, em 2014, eu tinha o quê? Um ambulatório. E aí quando foi em 2018, 19, surgiu a oportunidade de ter uma unidade de internação em Anápolis, que é a 150 quilômetros lá de Brasília, para complementar o ambulatório e a internação. Então aí uma pessoa me chamou para lá na época também para abrir essa unidade, né? Então uma coisa foi complementando. Em Fortaleza foi porque eu morava em Fortaleza. E aí eu falei assim, vou trazer para minha região também aqui a unidade e acabei abrindo também em Fortaleza. E aí eu encerrei o ciclo, né? Eu fiz esse crescimento que foi bem rápido porque demanda muita energia, muito tempo, né? Em 2023, por exemplo, eu tinha um planejamento, mano, todo da parte de crescimento, de mais expansão. Só que eu parei, eu rasguei porque eu tive problemas operacionais, a dor do crescimento do empresário. Eu cresci de uma forma muito rápida e aí acabou dispersando demais a questão da cultura da empresa. E aí aquilo ali eu tinha 10 empresas dentro de uma empresa, porque a liderança trazia a cultura dela. E uma coisa que é interessante, às vezes sair abrindo mais filiais não necessariamente significa mais crescimento se não fizer isso de forma estruturada, que às vezes é melhor ter uma que está crescendo e funcionando do que distribuindo energia em várias coisas que estão talvez tirando o foco do que poderia ser o crescimento. Por isso que um do mais bacana de 2022 e 2023 que eu vejo foi quando eu precisei realmente parar, olhar para dentro. E foi para dentro de mim, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo aquilo ali, porque eu entendi que eu era o maior culpado. Eu era o responsável por ter dado aquele problema. Então, eu tive que dar uns 10 passos para trás, rasguei o planejamento estratégico de crescimento e olhei para dentro de casa. Fiz um trabalho comigo, desenvolvi uma plataforma que é a Cuide Eleve para desenvolvimento só para dono da empresa e de C-Level, que é pega um pouco da questão emocional, desenvolvimento, gerenciamento de tempo, conflitos, coisas que o dono e a empresa precisam e alinhamento. Quais são os valores da pessoa para trazer os valores a ser vividos dentro da empresa. Foi o que eu fiz nesse ano de 2023, que para mim está sendo uma virada de chave. Eu estou crescendo quase 50% a mais esse ano, sem abrir nenhuma unidade, só com uma base que eu tinha. Então, eu estou fazendo um trabalho de estrutura de base mais sólida, pensando no crescimento maior, pensando em pessoas. Então, hoje mesmo eu recebi um elogio de uma funcionária que tinha uma mensagem assim, que o líder é aquele que cuida das pessoas que cuidam da empresa. E aí ela falou assim, você se identifica muito bem com isso, porque esse é o verdadeiro líder. Então, assim, meu objetivo foi o quê? Olhar para as pessoas, porque antes de profissionais são seres humanos. Então, passei a olhar cada vez mais, fiz o desenvolvimento com essas pessoas de liderança. O que você acha que é boas práticas de liderança? Então, é você escutar, né, olhar para o profissional como um ser humano realmente. Então, entender quais são os prós e os contras que ele tem, as habilidades. E aí, dentro disso, eu desenvolvi, quando eu fui fazer o PDI, eu fui ver que o RH me passou um treinamento para essas pessoas. Só que eu olhei que estava um pouco distorcido. E eu fui conversar com elas. Eu falei, cara, eu não acredito que isso aqui está batendo. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Eu vi que as pessoas estavam cheias de bloqueios, cheias de crenças, cheias de coisas. Tinha gente com medo do dinheiro, tem gente querendo fugir da cidade porque estava com medo. E aí eu falei assim, cara, se eu fizer treinamento aqui não vai servir para nada. E aí, quando eu fui, eu desenvolvi todas as minhas lideranças para aumentar a frequência delas próxima da minha, porque eu aqui e elas aqui embaixo não ia fugir. E aí eu fui perguntar o sonho delas. Qual era o teu sonho? Nenhuma tem um sonho. Nenhuma, Romani. Como é que essas pessoas poderiam sonhar comigo na empresa se ela não tinha um sonho próprio? E o que é que você separa uma pessoa da empresa da pessoa física? De jeito nenhum. Empresas jurídicas são várias pessoas CPFs. E a mesma de casa é a mesma dentro do trabalho. Não tem aquele negócio mais do portão para fora, não quero saber. Entrou aqui, você não tem como fazer isso.
Também acho que não. E a gente teve que cuidar das pessoas. A gente veio cuidando, veio no Momento Cultura todos os dias, 20 minutos. As pessoas choram, desabafam, uma conhece mais a história da outra. E isso mudou porque ficou mais coeso. A equipe começou a entender, ter mais empatia um pelo próximo. E aí a gente está transformando isso dentro de uma realidade de vivendo esses valores. Então, hoje, para estar na empresa, tem que estar alinhado com o propósito da empresa. Ser um instrumento de alívio e sofrimento das pessoas. E os valores, entendeu? E me fala também sobre... agora eu vou perguntar uma coisa diferente, assim, mas o que você acredita que ajuda para poder aumentar o LTV ou estratégias que você poderia trazer que faz o cliente comprar de novo ou pensar outras formas, por exemplo, que você foi para a linha C-Level, que talvez aumentou o LTV com o público que estava dentro da sua base, não estava sendo explorado da melhor forma. Fala um pouco mais sobre isso. Então, a gente desenvolveu esse ano também um setor de qualidade. Espera só explicar para o pessoal, que às vezes fala. O LTV, para quem não sabe, é basicamente o tempo que o cliente continua com você e investindo. Então, quanto mais ele continua comprando de você, maior o LTV do cliente. Então, eu acho que a questão do ecossistema é um ponto extremamente importante, porque como ele depende do nível, na internação ele pode ir para o hospital dia, depois pode ir para o ambulatório ou vice-versa. Então, ali você acaba também permanecendo o paciente de acordo com o nível e a necessidade do serviço. Esse é um ponto 1. Esse ano de 2023 a gente desenvolveu o setor de qualidade, que é exatamente onde tem o CS e tem a questão também dos protocolos que a gente está revisando todo. Então, toda a trajetória do paciente, pesquisa com família, NPS. Então, a gente tem feito isso. Nosso NPS hoje dá em média de 9.1, 9.2. Para a saúde mental, isso é muito alto. Porque nos hospitais gerais, quando o paciente ou a família tem alguma coisa de saúde mental, eles já são descartados na análise de NPS. E o nosso é só saúde mental. Então, porque as famílias estão bem adoecidas. Então, geralmente, elas chegam com várias exigências, reclamações, algo nesse sentido. Então, assim, a gente está trabalhando muito forte a questão do CS, acompanhando a família desde o início, verificando quais são as dificuldades, mapeando o contato a contato, exatamente para poder a gente evoluir com esse paciente, essa família, para entregar um melhor serviço e com garantia e segurança para esse paciente, para a família. Então, isso, para mim, a gente foi 2 fatores muito fortes, a cultura versus a qualidade da experiência do cliente. Isso aí tem mudado muito o nosso jogo, porque a gente tem que olhar muito detalhe, que a gente às vezes fica só querendo, vamos crescer, vamos fazer isso mais, e aí vai perdendo o paciente às vezes, ou o cliente, porque não está olhando para ele. E às vezes aquele cliente que veio com a demanda de saúde mental, de repente pode ser um cliente que está buscando outros serviços que talvez você possa oferecer porque ele está na sua base. Eu não sei, um exemplo que você deu lá do C-Level, que talvez não necessariamente está com um problema de internação, Sim. Mas que está com a questão que a saúde mental pode ajudar. Então, esse foi o objetivo para a gente atingir as pessoas que, na linha das empresas, para poder tratar antes mesmo de vir, precisar vir para uma internação, para um hospital dia, para um ambulatório, de maneira mais preventiva. Então, esse é o nosso objetivo. E na nossa hub de educação, levar mais conhecimento, mais informações, mais autocuidado para as pessoas que não precisem vir para a nossa base das unidades, porque a gente faz um trabalho de ajudar as pessoas, mas é muita gente, a gente não dá conta. Então, quanto mais a gente puder ajudar e transformar, evitar essas pessoas evoluírem, melhor para a saúde mental das pessoas.